programa Organização e Método, paz com base bíblica e científica. Seja muito bem-vindo ao nosso encontro semanal, é uma alegria estarmos juntos. Nós estamos num tema novo. Que culto é esse o vosso? Um tema importantíssimo para ensinar aos nossos filhos a respeito da importância da doutrina de forma prática na nossa casa. Esse é um tema maravilhoso e nós começamos na semana passada, tivemos aqui, iniciando esse tema, um casal que nós gostamos muito e que nós temos certeza que vocês amam tanto quanto nós. Nós recebemos no programa Organização e Método esse querido casal, pastor Amadeu Loureiro e irmã Adelinda Lopes. A paz do Senhor. Paz do Senhor, Kézia. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Kézia. Paz do Senhor, Fernanda. Paz do Senhor, Fernanda. E hoje nós vamos dar continuidade. Quem esteve na semana passada conosco se lembra que pastor Amadeu encerrou com um suspense, não foi, Kézia? Com uma experiência gloriosa que nós íamos ficar sabendo hoje. Conta tudo, pastor. Bem, e quando nós começamos, para quem não sabe, os jovens, né? A igreja começa, a Linda falou, né, eu cheguei em 71, ela já estava na igreja há mais tempo. 67. 67 começou aquele, mas a igreja mesmo começou em 68, porque foi quando ela começou os registros e tal. Porque era o período militar, então tudo, você não podia ter nenhuma reunião que se não fosse bem colocada e justificada, né? E tal. A polícia vinha, prendia porque achava que era reunião subversiva, aquela coisa toda. Então o pastor Barros, que era muito assim organizadinho, que ela foi diretor do DR, ele registrou a igreja. Tinha que ter um nome. E qual seria o nome? Na época, eles tinham saído da presbiteriana. A igreja presbiteriana, quando veio para o Brasil, ela adotou o nome americano e a portuguesada ficou Igreja Cristã Presbiteriana. Tá. Com o passar dos anos, ela mudou o nome então para a Igreja Presbiteriana do Brasil, IPB. Pastor Barros, que também veio da Igreja Presbiteriana, depois começou a frequentar também, foi motivado por isso tudo, ele então registra esse grupo com o nome anterior da igreja, porque eles tinham saído da presbiteriana, entendeu? Então eles pegaram o nome que eles abandonaram e colocaram na igreja. Então ficou a Igreja Cristã Presbiteriana. Até 1978. Em 1978, o Jonas adoece. Jonas era diabético, hipertenso e tal. O Jonas era teimoso, né? Não fazia dieta, fazia nada. Ele adoeceu gravemente, eu cuidei dele, eu era médico recém-formado, ajudei a cuidar dele. E ele me disse uma coisa, ele me disse, você vai ver coisas que eu não vou ver, né? Ele me chamava de Timóteo, porque eu era o chamado filho, ele considerava como filho, né? Timóteo era o jovem, eu tinha 22 anos, tal. Ele me chamava de Timóteo, todo mundo às vezes me chamava de Timóteo por causa dele. E então ele contou uma experiência muito interessante, que não vai tomar muito tempo, mas ele adoeceu gravemente. Ele chamou o Gedeuti e falou comigo, digo, olha, eu tive uma experiência com o Senhor falou comigo, eu tive na eternidade, aquele arrebatamento que teve e tal. E o Senhor disse que eu tinha mais um ano, eu ia ficar mais um ano aqui. Mas o Senhor me disse que o nome da igreja não é esse, que vocês vão ter que mudar. Mas Deus te perguntou, mas Jonas, o Senhor me revelou que a igreja vai ser conhecida mundialmente como Maranata Manaim. Aí Gedeuti, nós para a reunião, que Maranata Manaim, então o Gedeuti falou, Jonas, olha só, nós já tínhamos o Manaim de lá, de Domingos Martins. Falou, Jonas, olha só, a revelação está certa, Maranata vai ser o templo, mas nós vamos ter um lugar para tratar da doutrina, e esse lugar vai se chamar Manaim. Então,
Aí ficou os templos Maranata, os locais das reuniões Manaim. Aí o senhor deu uma revelação, acrescenta a palavra cristã, aí ficou a Igreja Cristã Maranata. Bom, isso em 78, ele foi internado no hospital, ele escreve aquele hino, aquilo que fui não sou mais, nem sou tudo. Que devo ser. Maranata e tal. Em 79, eu me lembro bem, porque minha filha nasceu em fevereiro e Jonas morre em janeiro. Eu fui com Jonas grave para São Paulo, passando muito mal. Foi internado, foi operado. E ele me disse, pelo que o senhor me falou, tem uma semana. Aí eu falei para Gedoti, Jonas disse que o senhor revelou a ele que daquele prazo lá de trás, ele tem uma semana. Ele passou em frente à igreja, nós já tínhamos a igreja de Vitória, já era Maranata, já estava a placa Maranata, já tinha colocado. Ele olhou para mim, deu um sorriso assim, Maranata, eu não vou te ver mais. Eu fiquei... Sábado ia completar 1 ano. Nós estávamos no Manaim, o senhor levantou um profeta. Não tinha celular, não tinha telefone, não tinha nada. No meio do Manaim, na aula da tarde, começar a aula da tarde, o senhor levanta um servo e diz assim, minha igreja, meu povo, recebi meu servo agora. A Gedoti entrou em pânico, aquela coisa toda. Aí, 1 hora depois, chegou um carro e digo, olha, pastor Jonas faleceu em São Paulo, agora há pouco. Foi uma coisa assim... É como se o chão, o profeta, Jonas, o Gedoti quase morreu, pô. Aquela coisa, aquela situação difícil. E aí fomos nas primeiras reuniões, primeira reunião sem Jonas, o Gedoti não foi. Aí fomos lá na casa, o Gedoti estava na poltrona, cabeça baixa. Aí o doutor Barros falou, Gedoti, aí chamava o doutor Barros de patrão, patrão, tá difícil para mim. Aí o doutor Barros deu uma palavra para ele, disse, mas a obra vai continuar, Gedoti. Jonas foi, mas ela vai ter que continuar. Aí com muito custo, na outra reunião conseguimos levar a Gedoti o Cão do Barco. Antes, aí vem a minha experiência. E a obra começou a crescer, aquela coisa toda, o Brasil todo e tal. Antes de Dr. Barros falecer, nós já tínhamos começado Portugal e ia começar Estados Unidos. Foi a última revelação que o Dr. Barros teve antes de morrer e dar início. Eu tive um sonho. A igreja estava tomando conta do Brasil, mas ainda não tinha o exterior. O senhor deu uma revelação que fizesse uma vigília para o exterior. Nós fizemos uma vigília, aí eu me lembro que Jesus deu uma palavra para o pastor, nós temos que orar muito porque nós não temos recurso financeiro, nós não tínhamos dinheiro. Quem bancava quase tudo era Jesus, o doutor Barros eram os ricos. Nós éramos muito pobres. Tem problema de recursos, tem problema de língua, tudo bem, tudo certo. Aí o senhor deu uma visão de um púlpito de ouro. Aí todo um púlpito de ouro, a gente teve discernimento. Não, tá bom, tá tudo certo, eu entendi. Aí o que você entendeu, Jesus? Eu tinha muito discernimento, né? Uma coisa bagunçadíssima. Ele disse, não, a nossa riqueza é a palavra, é o púlpito. Não vamos alcançar o mundo todo com a palavra. A única riqueza que nós temos é a palavra revelada, que é o púlpito de ouro. Muito bem, aí nesse período eu tive esse sonho. Nós tínhamos estado num seminário lá em Portugal, nós tínhamos dado um giro pela Europa, eu tinha ido a Paris, tinha muita vontade de conhecer Paris e fui conhecer o Palácio de Versalhes, que é aquela coisa linda que todo mundo sabe. E o jardim do Palácio de Versalhes, eu fiquei maravilhado com aquilo que era o Palácio de Luís XIV e tal. E voltei de lá e tudo aquela coisa, impressionante. Aí eu tive um sonho. Eu sei que eu estava
me via no jardim do Palácio de Versalhes, que é uma coisa estupenda. E eu ficava ali e eu percebia que ia instalar um palco gigantesco e ia haver uma apresentação de um coral. E esse coral ia fazer uma apresentação para o mundo todo. Aí eu via instalando câmeras de televisão, aquelas câmeras de televisão de todos os países, era mundial a coisa, microfone, mas era um acontecimento mundial. Aí eu estava lá na expectativa do que seria aquilo. E de repente, em cima daquele palco, aparecia um coral. Quando eu olhava o coral, eram todos os nossos pastores. O que é isso? Eu olhava todos os pastores nossos ali, e eu percebi que todos eram do mesmo tamanho. Você passava ali, mesma altura, mesma roupa, mesmo biotipo, tudo igualzinho, mas eu via a cara de cada um e tal, tudo. Aí eles estavam totalmente perfilados ali. De repente apareceu um menino, era um adolescentezinho. E nós éramos uma igreja começando, né? Era um menino, um varãozinho, tal, um varão, tal. Bonito menino e tal. Ele ia para frente com a batuta de ouro. Ele chegava na frente. Quando ele chegava na frente, todos se perfilavam e ele olhava atentamente. Aí todos os holofotes vinham para cima daquilo ali, né? Aí ele fazia um movimento. Quando ele começava a fazer um movimento, os pastores começavam a cantar Castelo Forte é o Senhor. Mas era um coral só em sonho para ser perfeito daquele jeito, ainda mais com os nossos pastores desafinados. Mas era uma coisa perfeita. Castelo Forte é o Senhor, e o garoto regia. E era tão perfeito o som uníssono, né? Aquela coisa toda, que as notas musicais flutuavam no ar. Você podia pegar. E eu trouxe esse sonho para uma reunião e contei o sonho e Gedeuti disse, olha, o senhor vai fazer conosco uma reforma religiosa que ninguém nunca viu no mundo usando a palavra que o senhor nos deu. A palavra que o senhor nos deu é um fato, é um evento novo com relação, parecido com a reforma religiosa do século XVI. Só completando, tem tempo ainda, né? Quando nós começamos a trabalhar isso, logo em seguida, houve um contato através de Portugal com 3 dos maiores teólogos vivos na época, isso década de 80. Um deles comenta a Bíblia, maior escritor, o maior comentarista da Bíblia. Ele tem 4 volumes dessa grossura sobre o comentário da Bíblia. Nós vamos fazer uma visita a esse cidadão, que já era idoso. E ele queria saber o que nós estávamos pregando. Quando nós falamos de corpo, igreja, corpo de Cristo, ele parou e disse assim, vocês alcançaram isso? Ele disse assim, isso sempre teve na minha cabeça, mas eu nunca vi isso em lugar nenhum. Nunca pensei que isso fosse capaz de acontecer. Vocês chegaram um pouquinho atrasado, porque a última edição eu lancei o ano passado, eu abordaria esse assunto. Então, aí outros entendeu também. Mas esse, por exemplo, com a doutrina de corpo, com a igreja de corpo, porque é uma coisa extraordinária. É uma coisa notável. Eu tenho colocado nos programas assuntos novos sobre o corpo, que são impressionantes. Coisas novas
Muito. Se você colocar, Fernanda e Kézia, nós podemos conversar aqui uma tarde inteira sobre igreja como corpo de Cristo. Inteira aqui. Entendeu? Ó, corpo e sangue. A palavra está tudo bem. Então você vê coisas incríveis. Quer ver uma coisa? Eu falei no programa antes de vocês, eu só fazer um parênteses, depois vocês podem assistir. Paulo escreve isso, dizem que Lucas influenciou Paulo. É tudo bem, Lucas era médico, mas Lucas era filho na fé de Paulo. E Paulo fala sobre a igreja como corpo. É uma coisa notável. Porque você está viva porque você tem um sangue circulando dentro de você. A igreja é viva quando o Espírito Santo opera dentro dela. Não é? Mas quando você vai ao médico, o corpo adoece, não adoece? Pode adoecer, não pode? Pode. Mas quando você vai ao médico, que você tem uma doença e o médico não sabe, qual é o primeiro exame que ele te pede? Pode ter exame de imagem, um monte de coisa, mas o primeiro exame que ele te pede? Sangue. Sangue. Um professor meu dizia, o sangue fala. A igreja como corpo, quando adoece, se você consultar o Espírito, ele fala. O sangue que opera na igreja, ele diz aonde está a doença. Aí você diz assim, achou a doença? Achou a doença. E o tratamento? Não vou falar mais não, porque senão não tem graça. Mas você vê como isso foi essa doutrina notável que o Senhor nos deu pela palavra. O pastor te deu, tinha coisas incríveis na palavra. Quando surgiu a palavra revelada, Jesus no Velho Testamento, enigma de Sansão, enfim, uma coisa... Mas eu não vou tomar muito tempo de vocês não, que a patroa quer falar. Isso é importante, pastor, porque o Senhor traz aqui experiências que, de fato, marcaram o início da igreja e precisam ser compartilhadas para todos que chegaram depois como eu e que estão conhecendo essas experiências pela primeira vez. Mas nós ainda queremos que Lindinha possa conversar conosco, pastor, dessas experiências tão maravilhosas sobre o corpo, sobre sangue, sobre a palavra revelada, como as mães, os pais, os responsáveis, avós, os tios que nos assistem nesse programa podem ensinar esses elementos da doutrina de forma prática, para que as crianças, os adolescentes e os jovens conheçam um Deus vivo, e não um Deus da história, mas um Deus que fala conosco, para que eles tenham um selo do Espírito Santo. Interessante que a igreja Maranata, ela foi levantada para uma mensagem. O Senhor Jesus vem. E você vê que o mundo inteiro está ouvindo isso. E nós, pais, mães, temos que estar atentos se os nossos filhos estão vivendo este momento que antecede a volta de Jesus. Então nós temos que ter uma preocupação muito grande com a vida espiritual dos nossos filhos. E interessante que a ordenança do Senhor lá em Êxodo diz assim: portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. Então, a primeira ordenança é que nós, pais, temos que ter a nossa experiência. Como que eu vou transmitir para o meu filho que o Senhor batiza com o Espírito Santo, que o Senhor fala, que o Senhor opera, se eu não fui batizado com o Espírito Santo, se eu não consulto a palavra, se eu não faço clamor pelo sangue? O nosso exemplo é tudo. Essa herança tem que partir primeiro de nós. Se você não é batizado com o Espírito Santo, paga um preço. Madruga, jejua, falou: Senhor, eu preciso ser batizado. Como eu vou transmitir para o meu filho? Com certeza, ele vai olhar os seus atos. Então, se ele não vê você consultando o Senhor para algum negócio, para fazer certas coisas, ele não vai criar esse estatuto, não vai entrar no coração dele. Então, primeiro, os pais, essa herança. E outra coisa é a preocupação com os filhos, o selo do Espírito Santo no coração do teu filho.
Se o seu filho for batizado com o Espírito Santo, ele não vai te dar trabalho, porque ele vai aprender a conviver com a voz do Senhor. O Senhor vai ensinar, quando ele estiver no caminho errado, o Espírito Santo vai cobrar dele. Você vê quando as nossas crianças pequenas, que estão ainda no ventre, quando a gente leva uma palavra, uma oração, os nossos pequeninos, tem crianças nossas que quando passa um desenho animado que não é do Senhor, mamãe tira. Por que isso? Batizado com o Espírito Santo. O Senhor batiza com o Espírito Santo no ventre, o Senhor batiza com o Espírito Santo na vida pequena, no adulto, no adolescente, para quem quiser. Derramarei do meu Espírito para toda a carne, todo mundo. Nessa última hora tem que ser batizado com o Espírito Santo. Tem que ter o selo, o fogo do Espírito Santo tem que arder na sua alma. E aí você vai transmitir aos seus filhos uma fé verdadeira, de um Deus que fala, um Deus que vive, um Deus que te protege. Então nós precisamos guardar esse estatuto que o Senhor deu naquela passagem. E olha que lá diz, o Senhor passará aquela porta e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Glória a Deus. O adversário não vai ferir a sua família se ela estiver selada com o batismo com o Espírito Santo. Essa experiência do início da obra que pastor Jonas nos trouxe, até hoje, traz dentro do nosso coração o ardor da presença do Senhor. Lembro do meu batismo com o Espírito Santo e não consigo segurar as lágrimas, porque eu sinto o derramar do Espírito Santo naquele dia, naquele barraquinho tão simples. Mas o poder de Deus era muito grande. Então, o que eu tenho que deixar para todos vocês? Como que eu faço? Eu não consigo, não consegue. Se você usar as armas do Espírito, o jejum, a oração, o louvor, a palavra, junto com os seus filhos, o Senhor vai honrar você. Porque enquanto você coloca um louvor na sua casa, os anjos vêm, eles entram, eles curam, eles trazem paz para a sua casa. Tira os programas onde o adversário está entrando, não deixa o programa que o adversário está entrando através de um desenho animado que parece que não tem nada. Mas se você orar ao Senhor, o Senhor vai te mostrar. Isso aí seu filho não usa. As crianças assistem um desenho e mudam os seus comportamentos. E a mãe e pai pensam que é pirraça. Não é, é a opressão da televisão que entrou. Então, ao servo do Senhor, a mãe, o pai, cheio do Espírito Santo, ele vai discernir o tablet, os jogos que eles jogam. As crianças ficam possessas em determinados jogos. E aí a mãe fica dizendo que o menino está rebelde. Não está rebelde. Ele está com uma carga opressora que ele pegou no tablet, no jogo, nos desenhos. Então, irmãos, o estatuto está aqui. As armas do Espírito, através das doutrinas desta obra, chegaram para nós. E nós temos que pôr em ordem dentro da nossa casa. E quanta vitória! Quanta vitória você terá com seus filhos. Na faculdade, depois de grande, junto com seus netos, você vê a herança sendo passada. A seu filho passando para o seu neto aquilo que ela viveu, que ele viveu. É lindo demais, essa obra é linda demais, essa obra é maravilhosa, é gloriosa. Feliz o homem que consegue entender essa obra como uma forma de vida. Ouvir a voz do Senhor e fazer a vontade do Senhor. É o que o pastor Jonas deixava. Santificai-vos, obedecei e vereis maravilhas. E nós iremos contemplar maravilhas da operação do Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus, que grande privilégio. Nós ficaríamos aqui por horas ouvindo vocês. Glória a Deus. É interessante, né? Comer do cordeiro assado nessa última hora. É muito lindo as crianças abrirem a palavra. Ela vai longe. Eu lembro das minhas pequeninas. Mamãe, eu quero assistir o circo, eu quero ir. Minha colega vai. Meu filho, você quer? Vai lá e pergunta ao Senhor, se o Senhor deixar, mamãe deixa. Aí ia lá correndo, ajoelhar. Mãe, olha que texto, não deixou. Entendeu? Então você não tem trabalho de brigar. Vai, não vai, não. O Senhor, o temor do Senhor entra no coração dos nossos filhos.
E o Espírito Santo faz aquilo que nós pais não conseguimos fazer. Glória a Deus, né, Kézia? Amém, é uma alegria. Nós, ela vai em frente. Mas tem muitas frente. tardes, né, pastor? O senhor para falar dos dons, da palavra viva, lindinha para contar todas as experiências para nós, porque é muito glorioso ouvir. 3 meninas, né? 3, a trindade até nas meninas. 3 né? meninas, Mas 3. muitas vezes passa desapercebido nos 3 pais. meninas. Entra no carro, não faz o clamor. E dentro de casa, o culto, chamar uma criança para orar. Ah, mas eles não querem. É só você providenciar. Vamos fazer o seguinte, você faz o louvor, você entrega a palavra e aquilo ali, naquele momento, eles começam a tocar o instrumentinho, ler a palavra, fazer louvor. As crianças, é muito lindo. É só você estar cheio do Espírito Santo que o Senhor te dá meios de você levar a palavra e leva os seus filhos a comer o cordeiro assado. Amém. Glória a Deus. Amém. Vocês nos fazem reviver o início da obra, que, como Kézia disse, nós não estávamos lá, mas é tão glorioso vocês que são essa testemunha viva nos contar. E hoje nós saímos daqui amando mais ao Senhor, amando mais esta obra do Espírito Santo que é revelada e que nos leva a tantas experiências de intimidade com o Senhor. E é isso que nós desejamos, né? Que nós conseguimos transmitir essa herança aos nossos filhos. Nós não temos palavras, pastor Amadeu, para agradecê-lo por estar conosco neste programa, para nos ajudar na orientação aos pais. Amém. Irmã linda, é sempre maravilhoso, uma lindeza ter você aqui. Obrigada, filha. Kézia, paz do Senhor, paz do Senhor, Kézia. E nós nos despedimos de você, desta primeira parte da história da nossa igreja, uma história importante que precisa estar viva no coração dos nossos filhos. Que então você possa sentar na sua casa, reveja estes episódios e conte para seus filhos para que essa herança também possa ser preservada e eles possam ser sustentados numa doutrina que é viva. Que o Senhor permaneça abençoando a obra do Espírito Santo nos nossos corações e na educação dos nossos filhos. A paz do Senhor Jesus.